Queridos, quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo João escreveu, no capítulo 3. Texto muito conhecido, Evangelho segundo João, capítulo 3. Versículo 16 ao 21. João, capítulo 3, versículo 16 ao 21. Mesmo assentados como estamos, mas com toda a reverência, peço que os amados acompanhem a leitura do texto sagrado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça. Peço ao Senhor para falar conosco por intermédio do seu Santo Espírito. Ó Deus, nós nessa noite, Pai, nos achegamos diante do trono da Tua graça, humildemente, Senhor, para clamar ao Pai que o Senhor seja propício a falar conosco, que o Senhor seja servido, ó Deus, em edificar as nossas vidas. Senhor, nós estamos aqui totalmente dependentes do Senhor. Não temos como compreender a Tua palavra, senão por intermédio da ação do Teu Santo Espírito. Portanto, ó Deus, age poderosamente em nossas vidas, trazendo, Senhor, consolo, conforto, exortações ao nosso coração, mas acima de tudo, Senhor, salvação àqueles que ainda não creem verdadeiramente no Senhor. Que a Tua salvação, ó Pai, visite-nos nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, aproximadamente em 5 de agosto de 2010, na cidade de São José, no Chile, aconteceu um acidente. 33 mineradores estavam trabalhando. A mina sofreu um abalo. Aqueles mineradores eles ficaram presos sem ter nenhuma condição de retornarem à superfície. 69 dias aproximadamente foi o tempo em que uma missão de resgate foi estabelecida com o objetivo de resgatá-los com vida. Esse texto que nós lemos, assim como essa história, ele também fala sobre um resgate, uma missão de resgate. Na verdade, esse texto ele vai falar sobre a maior missão de resgate que eu e você poderíamos conhecer em toda a nossa vida. Esse texto ele fala sobre o Deus soberano enviando o seu Filho Jesus Cristo para salvar pecadores como eu e você. O Deus Filho se fez homem, viveu entre nós, morreu, sofreu a nossa condenação, ressuscitou ao terceiro dia, em breve voltará, e ele fez isso para salvar todo aquele que crê em seu nome. Esse texto, queridos irmãos, ele faz parte de um diálogo entre Jesus e um homem chamado Nicodemos. Isso nós encontramos no início desse capítulo 3. Nicodemos era um doutor da lei, ele era um fariseu. Ele era um dos líderes do Sinédrio judaico, que era uma espécie de suprema corte religiosa. Era alguém versado nas Escrituras, era alguém que tinha conhecimento das Escrituras. E Jesus, então, ele dialoga com Nicodemos sobre a necessidade de um novo nascimento. E Jesus ali, ele diz que é necessário o homem nascer outra vez. E Nicodemos, então, indaga e diz, como pode eu, sendo já velho, nascer? E Jesus, então, ele vai mostrar que esse novo nascimento ao qual ele se referia não era o nascimento físico, mas era a necessidade do enchimento do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, da obra da regeneração. Esse diálogo ele se estende até o versículo 15 desse capítulo que nós lemos. E quando nós chegamos nesse texto, é como se Jesus ele elevasse o diálogo para um patamar maior. É como se nesses versículos aqui nós temos o clímax
do diálogo entre Jesus e Nicodemos, aonde Jesus ele vai mostrar a Nicodemos como Deus estabeleceu um plano de redenção ao homem e como ele cumpriu esse plano de redenção em Cristo Jesus. É diante disso, queridos irmãos, que eu gostaria de meditar com os amados sobre o tema a maior missão de resgate. A maior missão de resgate que eu e você poderíamos conhecer. Ela está na Escritura. E 3 verdades, então, eu gostaria de destacar à luz desse texto que lemos e do tema. Em primeiro lugar, a maior missão de resgate, ela é uma iniciativa do próprio Deus. A maior missão de resgate é uma iniciativa de Deus. O versículo 16, ele nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nós vemos aqui de início nesse texto, é que o Deus que é o soberano, o criador dos céus e da terra, o Deus que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, ele decidiu amar a mim e a você. Se há algo que você precisa sair daqui sabendo é que Deus decidiu amar a mim e a você. E o amor de Deus por nós, amados irmãos, é um amor sem igual. E como eu havia dito, ele nos ama a partir de uma iniciativa sua. E o seu amor, queridos irmãos, o seu amor ele é a base para o resgate que ele estabelece através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Veja, o texto ele inicia, porque Deus nos amou. A razão pela qual Deus enviou o seu Filho é o seu amor. E talvez eu e você possamos nos perguntar, mas que amor é esse? Que amor é esse que Deus tem por nós ao ponto de dar o seu Filho para nos resgatar da condenação do nosso pecado, para nos resgatar da culpa do nosso pecado? É bem verdade, queridos irmãos, que a maioria de nós que estamos aqui nessa noite, nós já perdemos alguém que nós amávamos, e amávamos muito. Já perdemos alguém que nós, em hipótese alguma, pensávamos que isso poderia acontecer. E que por mais amor que nós tenhamos ou tenhamos tido aquela pessoa, nós não conseguimos trazê-la de volta. Nós não conseguimos fazer com que ela retornasse à vida. E a Escritura vai dizer que Deus nos amou de tal modo que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo ressuscitarão para a vida. Esse é o amor com que Deus nos amou. O amor de Deus por mim e por você é o amor que nos ressuscita. O amor que Deus tem por mim e por você é o amor que nos transforma. O amor que Deus tem por mim e por você, e a Bíblia está cheia de exemplos e nos mostra de mulheres estéreis que se tornaram mães de filhos. O amor de Deus por mim e por você é um amor que faz coisas impossíveis. E esse é o amor de Deus. É assim que Deus decidiu nos amar. E o texto então ele diz que Deus decidiu e amou o mundo. O mundo aqui, querido irmão, não é o mundo inanimado. Não são as árvores, as pedras, os pássaros, embora sim Deus tenha um amor por sua criação, um zelo por sua criação. O mundo aqui é a ideia de pessoas sem distinção. Deus decidiu amar o rico e o pobre. Deus decidiu amar a criança e o adulto. Deus decidiu amar a todos sem acepção nenhuma. O amor de Deus é algo que é oferecido para todas as pessoas sem distinção nenhuma. Mas também nós podemos nos perguntar, por que Deus decidiu se aproximar de nós de forma tão amável e tão profunda? Talvez a gente possa pensar assim, é porque eu sou presbiteriano. É porque eu venho de uma linhagem, minha família, meu sobrenome. É porque eu sou um bom marido. Porque eu sou uma boa esposa, um bom filho. E certamente Deus iria olhar para mim e dizer assim, você é muito especial. Todas essas coisas, elas têm um valor. É como quando nós nos apaixonamos e nós decidimos nos arrumar de uma forma diferente para facilitar, ajudar a conquistar o outro amor. Vale a pena fazer essas coisas? Sim, vale a pena.
Mas nada disso é válido para com Deus. Não há nada em que eu e você possamos fazer para que Deus venha até nós. Nada. E Deuteronômio capítulo 7 vai nos dizer que não era porque nós éramos os maiores de todos os povos. Não era porque nós éramos os melhores de todos os povos. Mas Deus decidiu nos amar por conta da sua graça e da sua misericórdia. Deus decidiu amar pessoas como eu e com você, não porque nós somos cheirosos e qualquer coisa do tipo. Não, irmãos. Pois a Bíblia nos diz, ela dá o testemunho de que os nossos pecados nos separam de Deus. Mas Ele decidiu nos amar por uma iniciativa própria. Ele decidiu nos amar para revelar o seu amor, a sua glória, a sua graça, a sua grandeza em pessoas como nós que estamos aqui. E o amor de Deus, querido irmão, ele não é uma mera declaração como um eu te amo. Não é isso. Quando nós olhamos o testemunho bíblico, pegar o caso aqui de Malaquias, no capítulo 1, o povo estava vivendo em um declínio espiritual. Estavam vivendo em desobediência a Deus. E ali o profeta ele diz assim, eu tenho uma sentença do Senhor contra vocês. Talvez o mais esperado era que ali viesse o momento em que Deus iria pesar a mão sobre o povo. E a sentença que Malaquias declara é, Deus ama vocês. Deus ele ama vocês e a prova disso Malaquias vai dar é que ele nos escolheu para ser o seu povo. O amor de Deus, querido irmão, por mim, por você, ele vai além de uma mera declaração. Ele é algo palpável. De tal modo que o texto diz que Deus nos amou de tal maneira. A ideia aqui, o tal, é uma ideia de intensidade, mas também uma ideia de modo. É mais ou menos assim, Deus nos amou de uma maneira tão real, tão verdadeira, que Ele nos deu o seu Filho, Jesus Cristo. Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 5, ele vai dizer justamente isso. E ele afirma ali, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova real, verdadeira, visível do amor de Deus por mim e por você é Cristo Jesus. É o seu Filho sendo entregue para resgatar-nos da maldição e da condenação dos nossos pecados. É assim que Deus nos ama de forma profunda e verdadeira. Mas esse texto ele diz assim, então, que Deus nos deu o seu Filho. O verbo dar aqui, queridos irmãos, ele é muito interessante, porque ele passa a ideia de uma decisão irrevogável. Eu não sei se você já passou por uma experiência de ganhar um presente e alguém no mesmo instante chegar e dizer assim, me dá de volta o que eu te dei. Nos deixa triste, desanimado, é muito chato isso, né? Você ganhou um presente e na mesma hora a pessoa diz assim, devolve o presente que eu te dei. Bem, quando Deus nos deu o seu Filho, mesmo um filho bradando e clamando ao Pai, se possível passar dele aquele cálice, o Pai ele não retrocedeu um centímetro sequer. Ele continuou firme em dar o seu Filho por mim e por você, querido irmão. Ele deu de uma vez por todas Jesus Cristo para morrer pelos meus pecados e pelos seus pecados. Para que eu e você não agonizássemos eternamente o sofrimento do nosso pecado. Jesus Cristo sofreu na cruz por isso. Ele nos deu o seu Filho em uma decisão que não voltou atrás. E por isso, amado irmão, você precisa entender que, de fato, Deus nos ama e ama de uma forma livre e soberana. E o amor de Deus não é algo que nós o persuadimos, que nós barganhamos com Deus como se nós pudéssemos dar algo a Deus, ou fazer algo para chamar a atenção de Deus para nós. Não, nós não temos essa condição. O profeta Isaías ele vai nos dizer que nossas mãos estão manchadas de sangue dos nossos pecados. E Deus ele tem uma repulsa contra o pecado.
Nossas mãos, elas estão vazias diante de Deus. Não há um bem espiritual que eu e você possamos fazer. A Bíblia vai dizer que a minha condição e a sua condição sem Cristo é mortos espiritualmente, separados de Deus, debaixo da condenação, escravos do pecado. Mas a Bíblia também nos diz, querido irmão, que é nessa condição que o Filho de Deus vem ao nosso encontro para nos resgatar. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para manifestar o seu amor, nos salvar por sua graça, para que todo aquele que tenha fé em Cristo Jesus tenha a vida eterna. Essa, querido irmão, é a maior missão de resgate. E talvez você possa pensar, pastor, como eu sei então que eu sou amado por Deus? É muito bom ouvir todas essas coisas. Como é bom quando alguém chega para nós assim, eu amo você, ou Deus ama você. Nós sabemos que somos amados por Deus, querido irmão, quando nós contemplamos a cruz de Cristo. Quando nós cremos que verdadeiramente ali está expresso o amor de Deus sendo derramado por mim e por você. Quando nós confiamos plenamente e sinceramente com nossos corações em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. É assim que nós sabemos que Deus nos ama. É assim que nós sabemos que somos amados por Deus. E o amor de Deus por nós, amados irmãos, na pessoa do seu Filho, não é para nos fazer as pessoas mais bem-sucedidas aqui no mundo. É bem verdade que muitas pessoas querem medir o amor de Deus à luz das circunstâncias da vida. Não que seja ruim você ser bem-sucedido, você ter um bom casamento, ter um bom relacionamento, ter uma boa saúde. Tudo isso é muito bom. Mas eu preciso que você saiba que o amor de Deus ele não é medido à luz dessas circunstâncias. É bem verdade que Deus nos abençoa em tudo isso. Sim, Deus nos abençoa com família, com trabalho, com saúde e tantas outras coisas. Mas o amor de Deus por mim, por você, como eu falei, não é provado se o meu casamento está bem ou está mal. Se a minha saúde está bem ou está mal. O amor de Deus por mim, por você, ele é provado no fato de que ele deu o seu Filho por mim e por você. Para que nós possamos viver hoje, querido irmão, com a esperança viva da vida eterna. Com a certeza de que o nosso Redentor, ele está vivo. E ele reina absoluto. Ele habita entre o seu povo. E ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Nós temos Jesus Cristo, o Redentor. Aquele que nos consola em nossas dificuldades, em nossas aflições. Assim nós enxergamos o amor de Deus por nós. Mesmo quando nós estamos passando por dificuldades. Como nós vemos o amor de Deus por nós. Veja, não é olhando as circunstâncias em que nós vivemos, mas é olhando para o futuro. Porque no texto, no versículo 16, ele nos diz que ele deu o seu Filho para que nós não pereçamos. A ideia de perecer aqui é sucumbir. É uma eternidade sem Deus. Deus nos deu o seu Filho para que nós não fôssemos condenados por conta dos nossos pecados. Ele nos deu o seu Filho para que a vida eterna fosse um vislumbre de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Para que nós não temêssemos essa vida. Para que nós não temêssemos a morte. Para que nós não temêssemos as aflições. Deus nos deu o seu Filho para que nossos pecados fossem perdoados. E nós fôssemos reconciliados com Deus. E nós pudéssemos aguardar esse dia como nós cantamos aqui. Você já imaginou? Nós cantamos aqui sobre o encontro de Jesus e a mulher samaritana. Na letra, né, de forma muito poética, ele vai falar sobre que sempre aguardou aquele dia. Você já parou para pensar um dia em que nós estaremos na eternidade e nos encontraremos com o Cordeiro de Deus? Aquele que venceu a morte,
aquele que levou sobre si a condenação dos nossos pecados. Você já imaginou o que é uma vida sem pecado, uma vida sem sofrimento? É isso que nos aguarda. Jesus morreu na cruz para nos garantir justamente isso. Uma vida plena com Deus. Uma vida de contentamento eterno com Deus. É assim que Deus prova o seu amor para mim e para você, querido irmão. Mas há uma segunda verdade nesse texto. Quando nós pensamos sobre a maior missão de resgate, nós vemos que ela tem como objetivo a salvação. Isso está no versículo 17, porque ele diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui, amados irmãos, nós temos basicamente uma confirmação da afirmação anterior. Porque não foi em vão que Deus nos deu o seu próprio Filho em nosso favor. E a primeira informação que nós temos aqui, que Jesus nos dá, ele nos mostra que o Filho ele é enviado por Deus. A palavra enviado aqui no texto é apóstolo. Apostoléu, que dá a ideia de apóstolo, que é a mesma palavra apóstolo. Apóstolo é alguém comissionado. Jesus é aquele que foi divinamente comissionado por Deus, enviado por Deus para nos salvar. Houve um grande missionário, David Livingstone. Ele era um missionário escocês e David ele derramou seu coração no continente africano. E ele certa vez, à luz desse texto, ele fez uma afirmação muito interessante. E ele disse: Deus tinha um só filho e fez dele um missionário. Deus tinha um só filho e fez dele um missionário. Jesus ele tinha essa consciência de que ele era enviado da parte do Pai. Isso nós podemos ver, por exemplo, em João capítulo 4, onde o Senhor Jesus Cristo ele diz que a sua vontade consiste em fazer, melhor dizendo, ele diz assim, que isso mesmo, a sua vontade consiste em fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra. Paulo, mais à frente, em Gálatas, ele vai dizer que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para que por meio dele nós recebêssemos a adoção de filhos. Por que Jesus morreu na cruz? De cara, geralmente nós respondemos, por conta dos nossos pecados. É verdade? É verdade. Mas Deus morreu na cruz porque essa era a vontade do Pai. Porque o Pai o deu para morrer no meu lugar e no seu lugar. Ele o deu para nos salvar. Interessante, porque a primeira afirmação que nós vemos nesse texto, no versículo 17, é para o que Jesus não veio. E o texto nos diz que ele não veio para condenar o mundo. E o texto ele deixa muito claro isso, que Jesus ele não veio para condenar. E talvez você diga assim, como não? Se você der uma olhada em João capítulo 9, versículo 39, ali está falando sobre Jesus vindo como um juiz. A questão, amados irmãos, é que aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo, eles já estão debaixo de condenação. Eles já estão debaixo de juízo. E nós poderíamos nos perguntar, qual necessidade havia para Cristo vir com o fim de destruir aqueles que já estavam completamente arruinados? Ele não veio para condenar o mundo. Porque o próprio texto vai dizer que aquele que não crê no Filho de Deus, versículo 18, ele já está condenado. Mas então, se ele não veio para condenar, por que ele veio? A segunda metade do versículo 17 nos responde. Quando ele diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A missão de Jesus consistia em salvar o pecador. O anjo, quando ele aparece a Maria, ele diz assim, porás o nome dele de Jesus. Por qual razão, irmãos? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque Jesus Cristo, ele é o Salvador. Há quem olhe para Jesus como meramente um homem. Alguém que deixou um bom exemplo de uma ética, de uma moral. Princípios os quais todos nós devemos seguir.
Mas Jesus foi somente isso? Óbvio que não. As Escrituras elas vão dar o testemunho de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é o Salvador. Há um comentarista, D.A. Carson, um comentarista reformado canadense, que ele disse que se Deus tivesse percebido que a nossa grande necessidade era econômica, ele tinha nos enviado um economista. Se ele tivesse percebido que a nossa maior necessidade era entretenimento, ele teria enviado um comediante ou um artista. Se a nossa necessidade fosse de uma estabilidade política, ele teria enviado bons políticos. Se a nossa maior necessidade fosse saúde, ele teria enviado um médico. E ele conclui dizendo: mas Deus viu que a nossa maior necessidade era em relação aos nossos pecados, a condenação dos nossos pecados. E por isso ele enviou um Salvador. E por isso ele enviou um resgatador. E por isso ele enviou um mediador. E por isso ele enviou o seu próprio Filho. Eu lhe pergunto, querido irmão, qual é a maior necessidade que você tem numa noite como essa? Eu sei que nós temos uma lista. Todos nós temos uma lista. Preciso disso, preciso daquilo. Eu vinha conversando com minha esposa num caminho, né? E a gente vai pensando sobre algumas demandas, algumas necessidades, né? Quais são as nossas maiores necessidades? E talvez eu possa também lhe perguntar, qual a sua maior necessidade? A Bíblia diz que a maior necessidade de cada um de nós, queridos irmãos, é do Senhor Jesus Cristo. Você só conseguirá perceber isso, amado irmão, se você entender a malignidade do seu pecado. Se você pensa que o pecado é algo fútil, é algo banal, é só uma falha ética e nada mais do que isso, você está completamente enganado. Porque o pecado, ele recomenda a nossa alma à morte. O salário do pecado é a morte. O pecado, aquele que às vezes eu e você podemos dizer assim, é uma mentirinha boba. Ok, mentirinha boba. Ela é capaz de condenar a sua alma ao inferno. Se nessa noite eu e você não entendemos a necessidade de quebrantar o nosso coração, de nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, e confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, eu e você estamos perdendo uma grande oportunidade. Porque nessa noite o Senhor Jesus Cristo ele é anunciado como o Salvador, meu e seu. Aquele que perdoa plenamente os nossos pecados e aquele que de forma segura nos conduz ao céu. Essa é a missão do Filho de Deus. Ele veio resgatar e buscar aquele que estava perdido. Ele veio sarar aquele que estava doente. Aquele que olha para si e reconhece que se Deus não entrar na nossa vida, nós não somos nada. Sim, o Senhor ele veio para aqueles que se olham como uma criança, que corre e se joga e se entrega nos braços do seu Pai. O Senhor ele veio para aqueles que não estão cheios de si. Aqueles que confiam numa falsa religiosidade. Ele veio para aqueles que estão dispostos a abrir o seu coração, confessar os seus pecados e o aceitar como Salvador da sua vida. Essa é a missão do Filho de Deus. Mas em terceiro e último lugar, querido irmão, a maior missão de resgate, ela é em favor de todo aquele que crê no Senhor Jesus. A maior missão de resgate, ela é em favor de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Isso nós vemos, queridos irmãos, a partir do versículo 18 ao 21. Só o início do 18, quando ele diz assim, quem nele crê não é julgado, ou não é condenado. Veja, Jesus ele já havia dito isso aqui no versículo 16, que aquele que crê nele não iria perecer, mas iria sim ter a vida eterna. E Jesus aqui ele nos mostra um princípio muito importante, querido irmão, que a fé em Cristo é mais forte do que a vida, porque ela nos liga à eternidade. Crer no Senhor Jesus Cristo é a ferramenta, é o instrumento pelo qual eu e você, nós tomamos, permita-me esse termo, porque lamentavelmente ele se tornou um pouco vulgar, mas nós
posse da vida eterna. É crendo no Senhor Jesus Cristo, é sabendo quem de fato Ele é. Aqui no capítulo 3, versículo 36, Jesus ele diz que aquele que crê nele tem a vida eterna. Crer no Senhor Jesus Cristo é uma realidade presente, melhor dizendo, crer em Cristo, ter a vida eterna, é uma realidade presente para mim e para você. A garantia de que a vida eterna ela é uma realidade, não é só algo futuro. Jesus aqui ele estende essa verdade como o céu está estendido sobre nossas cabeças nessa noite. Aquele que crê no Filho de Deus, ele tem a vida eterna. Esse reino futuro, glorioso, onde nós estaremos face a face com o Senhor, ele já é uma realidade para aqueles que creem em Cristo. Certa vez me perguntaram, disseram assim, Daniel, por que vocês crentes lidam com o falecimento de outro crente com tanta esperança e certeza de que aquela pessoa está no céu? Eu disse, isso é uma boa pergunta. Para a gente aqui, a gente não para pensar muito sobre isso, porque nós já temos uma familiaridade com o texto, com a teologia, tudo e tal, mas algumas pessoas, elas podem se questionar sobre isso. E a minha resposta foi as palavras do Senhor Jesus. Jesus disse que se você crer nele, você tem a vida eterna. Se você crê no Filho de Deus, você tem a vida eterna. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente no Filho de Deus, essa é uma realidade, querido irmão, que você vai poder desfrutar a partir de um momento como esse. Por mais que você possa estar passando lutas, que eu creio que todos nós que estamos aqui passamos por lutas. Mas algo é oferecido para mim e para você, querido irmão. A verdadeira felicidade, a verdadeira salvação, ela só é encontrada no verdadeiro Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. É crer em Cristo Jesus. Veja, amados irmãos, porque o texto ele continua dizendo que o que não crê está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Jesus ele diz que você não crê no unigênito, a palavra unigênito significa único e semelhante. Jesus ele é o único filho semelhante ao Pai, o único filho igual ao Pai, em poder, glória e majestade. Você não crê no unigênito Filho de Deus, você já está condenado. Do mesmo jeito que a vida eterna ela é uma realidade para aqueles que creem em Cristo, a condenação também é uma realidade para aqueles que não creem em Cristo. Veja, querido irmão, porque nós estamos diante de um momento do texto que fala sobre consequências eternas. A eternidade, ela é uma realidade. A eternidade é algo que nós decidimos no dia de hoje. E eu sei que tem muita coisa importante para nós decidirmos. Cada um de nós aqui. Mas nada é mais importante, querido irmão, do que o futuro nosso, do que a nossa eternidade. Crer em Cristo, a garantia é da vida eterna. Mas quem não crê, ele já está condenado. E aqui você vê uma coisa. A incredulidade, ela fecha a porta para o céu. E a incredulidade, amados irmãos, ela não escolhe idade, condição social, sexo. Não escolhe nada desse tipo. Ela simplesmente bate na porta do coração e gera morte espiritual. Ela bate no coração e causa indiferença com o pecado. Ela bate no coração e nós passamos a ignorar o texto bíblico. Interessante como Jesus ele vai fundamentar a sua argumentação. Porque ele segue dizendo que já está condenado. E a razão de estar condenado, versículo 19, ele diz, é porque a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ele está dizendo assim, Cristo veio, o evangelho foi anunciado, mas mesmo assim as pessoas decidiram e permaneceram na dureza do seu coração. Querido irmão, nessa noite Jesus Cristo ele está sendo anunciado para mim e para você.
pregado para mim e para você. A nossa oração, ela só pode ser uma. Senhor, não deixe que o meu coração endureça. Eu não posso perder a oportunidade de crer verdadeiramente em quem o Senhor é. Porque se nessa noite nós sairmos daqui rejeitando o Senhor Jesus Cristo, certamente a nossa eternidade será uma eternidade de horror e condenação. Mas não somente Jesus ele vai dizer que a luz brilhou sobre nós, que o Evangelho se tornou conhecido. No final do versículo 19, ele diz assim, porque as suas obras eram más. A ideia aqui, queridos irmãos, é Jesus ele unindo credo e conduta, teologia e prática. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, o texto ele vai seguir, principalmente no final, e ele vai dizer assim, eles não têm medo da luz, eles não têm medo de serem vistos, porque o seu viver é para a glória de Deus. Mas aqueles que não amam a luz, as suas próprias obras, elas são um testemunho de que eles rejeitaram a Cristo, de que eles não amaram o Salvador. Pode ser, querido irmão, e lamentavelmente, nosso Brasil ele tem um ditado que diz assim, o jeitinho brasileiro. Pode ser que você pense e diga assim, no dia que Jesus me chamar, eu vou conversar com ele, ele vai me entender, ele vai me compreender, ele vai dar um jeito lá na minha situação. Não pense isso, querido. Isso não é bíblico. E a palavra do Senhor, Mateus capítulo 12, nos diz que no dia que o Senhor nos chamar, as nossas palavras se levantarão contra nós. Por elas nós seremos justificados, ou por elas nós seremos condenados. Romanos no capítulo 2, Paulo vai dizer que no dia que o Senhor preparou, dia esse que ele nos julgará em conformidade com o Evangelho, ele julgará os segredos dos homens. Aquilo que o seu esposo não viu, a sua esposa não viu, os seus pais não viram, o seu professor não viu, Deus viu. Todas essas coisas. Quem passará por esse pente fino? Quem passará por esse julgamento? Deus ele tem um poder de julgar foro íntimo. Aquilo que passa no nosso coração, na nossa mente. E esse texto ele nos chama a atenção, querido irmão, para o fato de que se as nossas obras elas são más, elas só testificam que nós ainda estamos debaixo de condenação. Porque boas obras nas Escrituras, elas são frutos de um coração regenerado. Fruto de um coração nascido outra vez. Portanto, querido irmão, eu gostaria de lhe perguntar nessa noite. Você deseja ir a Cristo? Você deseja ser resgatado pelo Senhor Jesus? Diante do que você ouviu de que a missão do Filho de Deus é vir ao nosso encontro, é salvar o pecador, qual a decisão que você toma numa noite como essa? Qual a escolha que você faz? Eu preciso que você saiba que se até hoje você nunca se decidiu por Cristo, você pode fazer isso. Basta que você se apresente com sinceridade no seu coração. Basta que você quebrante o seu coração e diga, Senhor, até hoje eu não havia me decidido pelo Senhor. Até hoje eu não tinha pensado sobre o Senhor. Até hoje eu tenho entregue minha vida aos meus próprios deleites, minhas próprias aventuras. Mas hoje eu fiquei sabendo que o Senhor enviou o seu Filho para me resgatar. Alguém como nós, amado irmão. A minha oração é que você faça essa oração ao Senhor. Senhor, nessa noite eu desejo ter um encontro com o Senhor. Restaura a alegria da minha salvação. Restaura, Senhor, aqueles que estão desviados. Salva os filhos, o marido, a esposa. Quantos de nós não vivemos com essa realidade? Jesus Cristo, ele veio para nos salvar, queridos irmãos. Aquela missão de resgate que aconteceu no Chile, ela alcançou êxito. E depois de 69 dias, aqueles mineradores foram resgatados com vida.
Mas a vida aqui, ela é breve, queridos irmãos. Jesus, quando ele veio para nos resgatar, não foi para resgatar somente para essa vida. Foi para toda a eternidade. Portanto, não perca essa oportunidade de clamar ao Senhor, pedir perdão dos seus pecados e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que Ele lhe abençoe, amado irmão.